Irmãos, a palavra é bem rápida hoje, porque nós vamos ouvir o que Deus tem feito nos nossos pequenos grupos. Então abra comigo a sua Bíblia em Marcos capítulo número 2, partilho com você essa porção do Evangelho. Vamos ler dos versículos 1 a 12, falar algumas coisas muito simples, muito rápidas hoje, e ouvir um pouquinho dos nossos irmãos o que Deus tem feito em nossos lares. Marcos capítulo número 2, versículos de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Onde que ele estava, irmãos? Em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim o arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou, e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Amém, queridos? Meus irmãos, os acontecimentos narrados aqui em Marcos capítulo número 2 estão acontecendo na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade de Jesus. Jesus nasce em Belém, vai foragido para o Egito. Quando eles voltam, depois de alguns anos, eles vão morar em Nazaré. E quando Jesus, depois de ser tentado no deserto, volta para Nazaré, ele vai na sinagoga, lembra disso? Abre o livro da lei, lê Isaías 61, abre o livro das escrituras, lê Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E aí ele diz: hoje se cumpriu essa palavra diante de vocês, eu sou o Messias. Quando ele diz eu sou o Messias, o pessoal que era tudo Nazaré tinha umas 300 pessoas. Eles falaram assim: mas esse aí é o filho do Zé, é o filho da Maria. Como assim esse é o Messias? E aí a Bíblia diz que então eles ficam possessos de raiva, tentam jogar Jesus monte acima, e aí Jesus escapole entre eles, e aí Jesus então passa a fixar a sua residência em Cafarnaum. Cafarnaum vai ser uma espécie de QG de Jesus, um quartel-general. É dali que ele sai para fazer as suas viagens missionárias, aquelas 10, 13 cidades ali em torno da Galileia. Vai ficar ali do lado de Betsaida, de Corazim, de Genezaré, e só às margens do mar da Galileia. Então Jesus vai fixar sua residência em Cafarnaum, só para a gente entender o contexto. E eu falei tudo isso só para dizer que nós fomos em Cafarnaum uma vez. É só por isso que eu estou te contando essa história também, né? Fomos lá. Vocês vão ano que vem? Glória a Deus, você pode ir ano que vem também. Ô irmãos, vai em Israel, é bênção mesmo. Eu separei umas fotos, deu certo os meninos de colocar aí, umas fotos de quando a gente foi lá pode colocar, nós fomos em Cafarnaum, aí pode apagar as luzes que é mais fácil o pessoal ver, tá aí ó, Cafarnaum, the town of Jesus, cidade de Jesus, sou eu ali atrás daquele boné vermelho, né? E a Flávia, pode passar, só para você ver, aí estava a nossa caravana que a gente foi, ó, pela Eshet. Isso foi 2017, eu acho. Aqui, só para que você entenda, estão as ruínas de Cafarnaum, porque Cafarnaum ficou soterrada até o século XIX. Só no século XIX que foram encontrar aí, começaram a tirar os escombros. Então essas eram as casas de Cafarnaum. Lá naquelas montanhas ao fundo já é a Jordânia, e entre Cafarnaum e a Jordânia tem aquele azul que você vai ver ali, na linha do horizonte já é o mar da Galileia. Então uma cidade bem à beira do lago mesmo. Pode passar, por gentileza. Aí tem uma construção bem em cima, mas muitos acreditam que esta era a casa de Pedro, que essa era a casa onde Jesus fixou sua residência. Pode passar, por gentileza. E aí estamos nós numa sinagoga. Essa sinagoga é do século IV, já é tempo bizantino, só que ela foi construída exatamente onde era a sinagoga de Cafarnaum. Então, provavelmente, assim, 90% de chances a gente está aí na sinagoga que era chefiada por Jairo, lembram disso? Né? E a sinagoga onde Jesus ensinava também, aí estamos nós. Pode passar, por gentileza. Aí uma outra foto
da sinagoga. Então a gente foi lá, foi uma bênção, acho que são só essas. Então essa é a cidade de Cafarnaum, onde Jesus fixou ali sua residência. Ele está ali para ensinar, ele ia nessa sinagoga aí, tá bom, irmãos? Irmãos, Jesus ia no templo, tá? 12 anos, Jesus foi encontrado no templo, Jesus ensinava na sinagoga em Nazaré, Jesus foi ensinar na sinagoga em Cafarnaum. Várias vezes você vai lendo no texto, na Bíblia, de que Jesus ia na igreja, irmãos. Acredita nisso? Ia na igreja. Para você que está assistindo no YouTube, que bom, vem na igreja, né? Tem um pessoal aí que está assim, não, agora eu acompanho tudo online. Jesus ia na igreja, irmãos, acredita? João capítulo número 18 diz, versículo de número 20, ele diz: eu tenho ensinado constantemente no templo e na sinagoga. A última semana de vida de Jesus, ele foi todo dia na igreja, todo dia ele foi no templo. Só um parênteses aqui. Então Jesus ia no templo, mas Jesus também fazia o seu ministério em casa. O texto que nós lemos diz que ele estava em casa. Ele foi na casa de Levi, foi na casa de Simão, foi na casa de Jairo, foi na casa de Marta e Maria, foi na casa de Pedro, foi na casa de Zaqueu. Jesus estava também nas casas. E eu quero dizer, nós aqui na Memorial, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós temos que vir na igreja, mas que o evangelho precisa acontecer nas casas. Ele tem que se desdobrar no dia a dia, ele tem que chegar nas nossas casas, e Jesus vai cumprir o seu ministério. Marcos 2 faz questão de dizer isso. Jesus estava em casa. Essa casa aí, muito provavelmente é a casa de Pedro. Jesus era hóspede frequente da casa de Pedro. Jesus não tinha título de propriedade, então, eu não sei o que Pedro tinha na cabeça, que depois que Jesus cura a sogra de Pedro, Pedro chama Jesus para morar com ele, né? Tudo bem. O fato é que a casa onde Jesus estava, ele abre aquela casa para receber pessoas, irmãos. Que coisa extraordinária. O que isso aí está te parecendo, irmão? Uma casa, Jesus, pessoas dentro. Vamos sentar. E ali, o texto de Marcos nos dá uma pista extraordinária sobre o que a gente deve fazer quando estamos numa casa, reunidos em torno da pessoa de Jesus. Diz o versículo de número 2, muitos afluíam para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Pequeno grupo, o pequeno grupo anuncia a palavra de Deus. Amém, irmãos? Pequeno grupo não é reunião de autoajuda, pequeno grupo não é fórum de discussão política, pequeno grupo não é coaching, pequeno grupo não é aconselhamento de psicologia, porque todas essas coisas têm o seu espaço, mas política não muda o coração do homem, coaching não muda o coração do homem, psicologia não muda o coração do homem, filosofia não muda o coração do homem. A única coisa que muda o coração do homem é a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o Salmo 119, para eu não pecar contra ti. Jesus disse em João 17, purifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quando o pequeno grupo faz tudo menos anunciar a palavra, ele não é mais um pequeno grupo. É por isso que a gente diz aos líderes de pequeno grupo, não fique ensinando o que está na sua cabeça, ensina o que foi pregado, ensina o que a igreja está ensinando. Então não é cada um e sai falando o que acha que é melhor, nós estamos ali para anunciar a palavra de Deus. E eu queria rapidamente falar para você que eu olho para essa história, e de repente os olhos de Marcos, o autor, se colocam, Lucas capítulo número 5, Mateus número 9, também são os textos correlatos dessa história. De repente eles se voltam para um outro grupo, para um outro pequeno grupo, aí sim, um outro pequeno grupo de 4 amigos. 4 amigos, um pequeno grupo, bem pequeno, só 4, que fizeram uma grande diferença na vida de uma pessoa. E hoje a minha palavra aqui, nos próximos 10 minutos, é só para te dizer que o pequeno grupo faz muita diferença na vida das pessoas. Faz muita diferença. O seu pequeno grupo, mas pastor, nós estamos em 4 lá só. Nós estamos só em 6. Este pequeno grupo de 4 pessoas, de 6 pessoas, de 8 pessoas, ele pode fazer a diferença na vida de pessoas. Ele pode transformar realidades. E ele é assim a partir do momento em que a gente entende que nós temos que ser desses do grupo que leva as pessoas até Jesus. O propósito daquele pequeno grupo de 4 amigos é levar alguém até a presença de Jesus. Eles têm um amigo paralítico, e diz Lucas capítulo número 5, de que quando eles vão pegar o paralítico, eles tinham um propósito, e o propósito deles era colocar aquele paralítico na presença de Jesus. Por que é que o pequeno grupo se reúne, pastor? Para colocar as pessoas na santa e maravilhosa presença de Jesus Cristo.
Ninguém está ali para ver um líder dar um estudo, um facilitador dar um estudo, ninguém está ali para ver um louvor, não, nós estamos ali para colocar as pessoas na presença do Senhor Jesus. Isso é um pequeno grupo que é multiplicador. Por que a gente chama de multiplicador na igreja? Porque eu trago alguém que vai estar na presença de Jesus, e esse alguém um dia trará um outro alguém para estar na presença de Jesus, que trará um outro alguém para estar na presença de Jesus, e assim de alguém em alguém, o único alguém que pode salvar vai mudando histórias, amém, irmãos? É por isso que nós chamamos o pequeno grupo de multiplicador. E eu olho para esses amigos e eu queria deixar algumas coisas que ficaram no meu coração e que elas aqueçam o seu coração para aquilo que nós vamos ouvir daqui a pouco. Eu aprendo com esses amigos de que nós precisamos ser guiados por uma visão. Eles tinham uma visão clara do que eles tinham que fazer. Eles não passaram na casa do paralítico para dizer, a gente vai dar um passeio, a gente vai fazer uma tentativa. Não, nós vamos à presença do Senhor Jesus. Era a visão que eles tinham, era aquilo que eles queriam fazer. Aquele coxo, aquele paralítico, ele precisava de ajuda, ele não conseguia chegar diante do Senhor sozinho, ou ele era levado, ou ele estaria fadado ao desespero. Então foi aquela visão daqueles amigos que fez com que aquele paralítico tivesse a chance de estar diante do Senhor Jesus. E muito se fala sobre visão. Deixa eu dizer o que eu entendo, já li livros de liderança e tudo, cada um fala uma coisa sobre visão, mas traduzindo em miúdos, trazendo para o chão da igreja, visão é o que determina a sua maneira de viver. É isso. A sua visão determina a sua ação. Você faz o que faz por causa da maneira como você enxerga a vida. Visão que determina a maneira como você age. Por que é que eles levaram o paralítico à presença de Jesus, irmãos? Por quê? Por quê, irmãos? Porque eles acreditavam que Jesus podia curá-lo. Então, quantos aqui creem que Jesus pode salvar pessoas? Digam amém. Amém. Uma coisa é o que a gente diz crer, outra coisa é aquilo que a gente crê de fato. Porque eles podiam dizer assim, pô, fulano, Jesus está lá na casa de Pedro e ele tem poder para te curar. Visão é o quê? Visão que diz o que eu faço. Ele tem poder para te curar, nós vamos te arrastar lá, porque nós cremos que ele pode fazer alguma coisa. O pequeno grupo não pode perder a visão, irmãos, amém, queridos? É por isso que quando a gente alinhou o coração dos facilitadores esse ano, a gente pegou lá um negócio que a gente, desculpa, vou quebrar os cinegrafistas aqui, me ajuda aqui, eu vou levar a cadeira aí. Limpa esse aqui para mim, deixa eu pegar uma cadeira aqui rapidinho. Obrigado, pastora. A gente falou lá com os nossos facilitadores sobre colocar uma cadeira vazia no PGM. Quem lembra disso? Dos facilitadores que estavam lá. Lembram disso? Aí eu não vou perguntar quantos tem feito, tá bom? Mas a gente colocou lá. Por quê? Por que uma cadeira vazia? Estive visitando um pequeno grupo na semana passada, a gente pegou a cadeira vazia, oramos lá, Senhor, pela fé, fulano vai estar aqui, fulano vai estar aqui. Por quê? É uma lembrança para manter a nossa visão viva, de que tem paralíticos espalhados por aí, e que eles precisam estar na presença de Jesus. E se essa cadeira está vazia essa semana, nós dizemos, Deus, no que depender de mim, na semana que vem vai ter alguém sentado aqui. Tem uma cadeira vazia aí do seu lado no templo hoje, ela pode ser preenchida pelo poder de Deus, através de você, amém, queridos? Através de nós. Então, é manter, Obrigado, querido. É manter a visão viva. Paul Yang-cho, lá em 1958, teve uma visão, eu vou plantar uma igreja em grupos pequenos no bairro mais pobre de Seul. E hoje essa é a maior igreja do mundo, 700 mil membros. Faleceu ano passado, Paul Yang-cho, se eu não me engano. Então William Wilberforce, lá no final dos anos 1700, teve uma visão. Ele disse, eu vou viver para que a minha nação não tenha mais escravos. E 4 dias antes da sua morte, em 1833, a escravidão foi abolida na Inglaterra. Para você que gosta de sociologia e gosta de ler, fim de escravatura na história do Ocidente é legado do cristianismo, diga amém. Foram os cristãos que se levantaram e disseram, a gente não pode mais concordar com essas coisas. Um homem que teve uma visão e que viveu por aquilo. Eu deixei um slide separado de quando a gente alinhou os nossos corações. Coloca para mim, por gentileza, ali está escrito o que é o PGM. Eu só queria lembrar isso para você. Você está aqui na igreja, fala, mas o que é esse negócio de PGM, pastor? É simples e é visionário. O que é um pequeno grupo multiplicador? O pequeno grupo multiplicador é um pequeno grupo, vou repetir, é um pequeno, você que está com aquela congregação lá, aquela pequena congregação de 40 pessoas, vamos multiplicar, aí,
O pequeno grupo multiplicador é um pequeno grupo de discípulos que se reúne regularmente para glorificar a Deus e cumprir a missão de fazer discípulos. Por que vocês estão reunidos aqui? Para glorificar a Deus e fazer discípulos. É isso, é um pequeno grupo de pessoas. Essa é a nossa visão, mantenha a visão viva. Amém, irmãos? Aqueles 4 amigos, eles tinham determinação. Pôr gente na presença de Jesus não é um passe de mágica. Se fosse assim, a gente saía conseguindo trazer gente a todo momento, a toda hora. Às vezes exige de nós um pouco de esforço e um pouco de empenho. Eles tiveram dificuldades para levar essa pessoa à presença de Jesus. Dificuldades logísticas. Você já pensou como que era uma maca naquela época? Uma maca. Então como que eles tiveram que fazer, a gambiarra que eles tiveram que fazer para levar esse cara rua fora? As ruas não eram asfaltadas. Aliás, vocês viram o presente que nós ganhamos aqui na frente da igreja? Louvado seja o Senhor Jesus. Então as ruas eram asfaltadas, ruas de terra, e aí você tinha que carregar aquela pessoa. Dificuldade que eles tiveram, o peso do paralítico. Eu não sei qual que era o chassi dele. Se fosse um chassi igual ao meu, estava garantido, não é assim? Mas se fosse um chassi mais reforçado, não é assim? E os amigos fossem do meu chassi, aí a coisa estava... Vamos carregar uma pessoa, não é simples não, irmãos. Pegar ali 4 amigos e sair carregando uma pessoa na maca, um negócio improvisado, vem para cá, vai para lá. Quando conseguiram chegar na casa, as pessoas colaboraram, falaram, que bom que vocês chegaram. Foi assim, irmãos, na história? O quê? Todo mundo dividindo espaço ali, não tinha lugar nem na porta eles conseguiram chegar, porque todo mundo, e não tinha esse negócio de fila preferencial na época, né? Então, dá seus pulos aí. Então, as pessoas, além de não ajudar, ainda atrapalharam. Eles poderiam ter virado paralítico e falaram assim, cara, a gente fez o que deu. Não podia? Fizemos o que deu para fazer. Eles tiveram que subir com o paralítico no telhado da casa. Eu já vou falar sobre isso. Então, o projeto era engenhoso, era difícil de executar. Muito bem, eu imagino eles subindo com o paralítico, eles fizeram assim, o paralítico dizendo, gente, eu queria uma cura, eu não quero uma ressurreição, né? Vamos com calma nessa história. Destelharam a casa, os caras destelharam a casa, você faz ideia do que é isso, né? Essa engenhosidade que eles tiveram. Então, muitas vezes, a gente precisa de perseverança para levar alguém a Jesus. Mas pastor, já chamei uma vez, chame outra. Já chamei 10, chame 11. Já chamei 12, chame 13. Convide, ore, fala com alguém, insista, persista. Essa mensagem vale a pena, amém, irmãos? Vale a pena insistir para levar alguém à presença de Jesus. Deixa eu falar isso para você assim, a gente tem uma linguagem nos músicos, é usada no futebol também, nós não podemos ter mão de alface. Os músicos, sabe, músico que não consegue tirar som do instrumento, fala, isso é mão de alface, guitarrista mão de alface, não é assim? No futebol, a gente chama mão de alface quem? O goleiro vai, aquela mão de alface passa qualquer coisa. O Wellington, O meu time esse ano, Deus, ele trocava o goleiro, era um alface americano, alface crespo, era só isso meu time. Às vezes a gente quer levar alguém para Jesus, a gente está com a mão de alface, irmãos. Põe ali, mas não, a gente não entra firme e fala, não, enquanto eu não te levar à presença do Senhor, eu não largo de você. Aqueles amigos não estavam ali de brincadeira, eles não estavam fazendo uma pequena tentativa, eles estavam convictos daquilo que eles queriam. Então às vezes a gente tem que ser perseverante para levar alguém à presença de Jesus. Eles me ensinam, eu estou caminhando para o final, que um pequeno grupo tem que ter a direção do Espírito Santo. Posso dizer que teria sido criatividade? Também, mas é o Espírito Santo que ilumina a nossa mente. Então, pense comigo, na época não tinha um manual, não tinha treinamento, não tinha um manual escrito assim, como levar um paralítico a Jesus. Não tinha lá no capítulo 7, inciso 2, parágrafo tal, se não tiver lugar à porta, você faz isso, aquilo, não tinha. Beleza, tivemos uma iniciativa, levamos, não tem jeito do cara chegar a Jesus. O que é que a gente faz? É nessa hora que o Espírito Santo, o Espírito de Deus tomou a mente de alguém lá. Então eu fico imaginando a cena, eles chegaram na porta, não tinha jeito de entrar, os 4 ali, o cara no chão, olhando assim para eles, para o que ia virar, e de repente alguém com o parafuso mais solto, teve uma brilhante ideia de dizer assim, vamos subir no telhado. Todo pequeno grupo tem uma pessoa com parafuso a menos, sim ou não? Não é hora de testemunho. Mas sempre tem uma pessoa meio pancada na cabeça, não é assim? Naquele grupo também tinha um. Os 3 meses sim, aquele outro falou assim, vamos subir nesse telhado. O paralítico falou, meu Deus, vocês são meus amigos ou meus inimigos? O que vocês querem de mim? Já pensa nessa cena, pensa na ideia que eles tiveram. Eles se olharam e falaram assim, não tem tu, vai tu mesmo, vamos subir no telhado. Irmãos, não é só subir no telhado, é subir no telhado com um paralítico, subir com ele, eu não sei como eles fizeram isso.
Então eles falaram, vamos dar um jeito, vamos subir no telhado, vamos colocar diante de Jesus. Agora imagina dentro da casa, a casa apinhada de gente, Jesus ensinando de algum jeito e de repente começa um barulho no teto. E Jesus falou para Pedro, Pedro, tem rato aí, hein? Chama o pessoal da dedetização. Daqui a pouco eles tiram as folhas de cima, começam a cavar o barro, fazer pó, porque eram vigas com uma espécie de betume, né? Um barro com folha e folha por cima, e o pó começa a cair, de certo jogaram a terra na cabeça de Jesus. Jesus teve que dar uma passa para trás e falou, gente, o que está acontecendo? De repente aparece aquele buraco, os meninos lá em cima. Espera que vai piorar, tiveram que abrir uma cratera no buraco, no telhado, desce o paralítico bem onde está Jesus. Irmãos, vou falar uma coisa para você, o Espírito de Deus ilumina nossas mentes, para que a gente faça tudo o que puder ser feito para alcançar quem precisa ser alcançado. Às vezes a gente vê, não, mas a gente sempre fez desse jeito, então agora mudou. Eu ouço muito isso. Uma vez eu estava conversando com o pastor e ele falava assim, pastor, não se faz mais igreja como antigamente. E eu precisei responder dizendo, pastor, a gente não faz mais igreja para antigamente. A gente não pode subir no púlpito para responder perguntas que as pessoas não fazem mais. A gente não pode subir no púlpito e comunicar de uma forma que as pessoas não entendam. Nós precisamos, vez ou outra, mudar os métodos. Jamais a essência. O que é a essência, irmãos? Anunciar a palavra, mas vez ou outra a gente muda o método. Parênteses aqui, precisamos sim sempre reavaliar os nossos métodos. Por quê? Por amor à próxima geração. A maneira como a próxima geração consome informação é diferente da maneira como eu e você consumimos informação. Eles vão viver num mundo diferente, irmãos. Esses dias eu mandei até no grupo da equipe, já tem loja aqui em Campo Grande que não aceita mais dinheiro, sabia disso? Você chega na loja para pagar com dinheiro e eles falam, não aceitamos dinheiro. Só cartão, só Pix, porque é ecológico, não sei o que lá. A cabeça dos meninos é outra. E nós precisamos passar o bastão da fé para eles, e aquilo que for necessário para que a mensagem chegue no coração deles, a gente vai fazer, porque nós não vamos perder a próxima geração. Amém, irmãos? E que Deus ilumine sua mente, líder de pequeno grupo. Diga, Deus me ilumina, abre essa minha cachola. Fala comigo, mesmo que seja através do irmão do parafuso a menos. Fala comigo. O Senhor vai fazer alguma coisa. Último, pequeno grupo tem que ser um ambiente de fé, irmãos. Tem que ser um ambiente de fé. Pequeno grupo tem que ser um ambiente de fé. Eles levaram aquele paralítico não para ver no que ia dar. Eles levaram porque eles sabiam quem era Jesus. Jesus em Marcos capítulo número 1 já tinha curado a sogra de Pedro, já tinha liberto o homem possesso, já tinha feito outras curas, outros milagres. Eles sabiam quem Jesus era. E quando, diz o versículo número 5, Jesus viu que eles estavam ali, desceram de alguma forma, ele olhou para aqueles 4 amigos, ele não olhou para 4 pessoas inconsequentes, para 4 lunáticos, ele viu 4 homens cheios de fé, diz a Bíblia, e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, perdoados são os teus pecados. Jesus viu a fé daqueles homens, e a fé daqueles homens tocou o coração de Deus, e eles não poderiam curar aquele homem, eles não poderiam salvar aquele homem, mas eles poderiam levar aquele homem pela fé a quem pode curar e a quem pode salvar. Nossa parte é levar as pessoas, irmãos. Curar e salvar é com Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que ter fé. Deus, nós estamos aqui hoje, e hoje o Senhor pode salvar, e hoje o Senhor pode curar, hoje o Senhor pode restaurar o casamento, hoje o Senhor pode trazer uma pessoa, hoje o Senhor pode libertar do alcoolismo, hoje o Senhor pode libertar da droga. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Que nossos pequenos grupos sejam um ambiente de fé, onde a gente crê que Deus pode fazer coisas boas e maravilhosas. Fé é fazer, irmãos. Fé sem obras é morta. Fé é fazer. Se eu creio que Deus pode salvar, então eu me envolvo de alguma forma no processo de levar pessoas a Jesus Cristo. Eu creio nisso. Fé não é uma contemplação, não é platônico, não é um mundo de ideias, não é um salto no escuro, como dizia Kierkegaard. Fé é praticar. Fé sem obras é morta. Nós precisamos agir baseados no amor. Lições finais. Primeiro, todos nós precisamos de bons amigos. Amém? Quem são seus amigos? Nós precisamos estar rodeados de pessoas que tenham fé. É bom ter gente à nossa volta que tem fé, naquele momento que a gente está esmorecendo, que a gente não está querendo, chega alguém lá e aquela injeção de fé no nosso coração. Você que vai no pequeno grupo sabe como é. Às vezes você chega arrastado no pequeno grupo, por causa da sua luta, da sua dificuldade, aí tem um cara que está com o dobro da luta, da dificuldade, ele está rompendo em fé, e Deus usa a vida daquele irmão para encher o seu coração de fé também. Leve gente a Jesus.
Leve gente a Jesus, irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas, Jerusalém, Judéia, até os confins da terra. Rapidinho, um parênteses, nem estava aqui no esboço. Você fala, pastor, eu não sei evangelizar ninguém. Isso é mentira, tá bom? Mentira. Você pode não ter todas as técnicas, mas o Senhor nos chamou não a defender. E se ele fizer uma pergunta teológica que eu não sei responder? Deus não chamou advogados, Deus chamou testemunhas. O que a testemunha faz, irmãos? Fala daquilo que viu, ouviu e experimentou. Aí a pessoa faz uma pergunta que você não sabe responder, você fala assim, eu não tenho a resposta, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não tinha paz, mas o dia que Jesus entrou na minha vida, agora eu tenho paz. Eu posso dizer para você que eu tinha medo da morte, mas hoje eu não tenho mais. Eu posso dizer para você que o meu casamento estava arrebentado, mas hoje o meu casamento está restaurado para a glória de Deus. E isso é graças a Jesus. Isso é testemunho. Todos nós que estamos aqui, quem aqui já entregou a vida ao Senhor Jesus? Diz amém. Você tem um testemunho para dar, que Jesus te salvou. É o seu testemunho. Por fim, os meninos já apagaram a luz, é hora de eu sair aqui. Jesus curou o paralítico fisicamente. Jesus curou fisicamente. O que acontece, o que pode acontecer quando a gente leva alguém a Jesus? Jesus pode curar, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Curou fisicamente, Ele falou, anda, fica em pé. Imagina uma pessoa em cima da maca, não sei há quantos anos, pernas finas, músculos entrevados, coluna com problema, de repente uma explosão aconteceu no corpo daquela pessoa, ele se pôs em pé. Jesus cura, irmãos. Ele curou aquele paralítico emocionalmente. No texto de Mateus 9, ele vira o paralítico e diz, tende bom ânimo. Ele olhou para aquele homem e disse, eu sei que você está em cima dessa maca e que você acha que você não é mais ninguém, tende bom ânimo. Jesus cura emoções. Ele curou aquele paralítico psicologicamente. Marcos 2,5 vai dizer, filho, seus pecados estão perdoados. Por que ele vai dizer filho? Porque a associação era óbvia naquele tempo, se você está doente é porque você pecou. Então, as pessoas olhavam para ele e falavam, isso é um desgraçado, isso é um abandonado por Deus. E quando ele está na presença do grande Deus encarnado, Jesus vira para ele, a primeira coisa que ele fala para ele é, filho, você é meu filho, eu tenho um propósito na sua vida. Jesus curou aquele paralítico espiritualmente, os seus pecados estão perdoados. A maior tragédia da humanidade, irmãos, se chama pecado. O pecado é pior que a pobreza. O pecado é pior que a doença, o pecado é pior do que o abandono. Por quê? Porque pobreza, tristeza, abandono, doença não podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas o pecado nos separa. O Cristo que sarou aquele paralítico naquela noite está aqui hoje. Ele está lá naquele pequeno grupo. Todas as vezes que você abrir a sua casa, tenha certeza que venham 2 ou 12, Jesus pode fazer uma grande obra para a sua glória e para a sua honra. E quantos creem, digam amém. Dê uma glória a Deus, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.